Aleluia. Pede para quem está do seu lado, como que você está abençoado? Pergunta, essa pessoa respondeu alguma coisa para você? Sim, ela falou como ela está? Algumas disseram estou com frio, outros disseram estou com fome, outras disseram estou muito bem. Sabe o que é, queridos? Quando nós nos reunimos nesse lugar, nós viemos aqui sim para adorar o Senhor. Nós viemos nesse lugar porque é um lugar onde nós nos sentimos fortalecidos, mas também é um lugar onde você deve primar pela comunhão, pelo relacionamento, porque muitas vezes nós passamos pelas ruas e cumprimentamos muitas pessoas e ainda dizemos, olá, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Nem esperamos se a pessoa dizer se ela está bem ou não, e de repente ela está precisando de alguma coisa. Então é tão precioso quando nós podemos nos reunir, e a família de Deus é a família que agrada o papai. Então eu louvo a Deus, porque eu estava falando do Matias, o neto da Lu, mas também a Teodora, esses dias chegou na casa da mãe dela e disse, mamãe, eu quero mudar de igreja. Por quê? Porque lá na igreja tem uma coleguinha minha, que é a Teodora, que está aqui. Sim, a Teodora que falou, a Teodora, que é a Isabela. Então assim, as crianças têm esse desejo de estarem juntos, desenvolver esse relacionamento. Às vezes, nós estamos assim, meio que cabisbaixos, meio que desanimados, e alguns até enfrentando algumas dificuldades emocionais e físicas. Mas esse é o momento em que eu devo me sentir desafiado para ir para o lugar da cura, porque as oliveiras, elas são plantadas próximas umas das outras, e são oliveiras milenares, sabiam disso? Nós estivemos essa última vez em Jerusalém, e vimos novamente, passamos de novo por oliveiras do tempo de Jesus. Então são milenares. Por que elas têm todo esse vigor e essa longevidade? Porque, segundo os historiadores, as próprias raízes dessas plantas, elas acabam uma atingindo as outras. Não sei se isso cientificamente, biologicamente ou tantasmente é de todo verdade, mas eu quero dizer que quando nós nos reunimos, nós podemos nos fortalecer uns aos outros. E um dizer ao outro, sede forte. Então, sinta-se feliz nesse lugar, amém, queridos? Sempre que você lembrar, aí nos finais de semana, o que eu vou fazer? Já sei, o domingo é para eu estar com os irmãos, o domingo é para eu ir à mesa. Por quê, queridos? Porque o Senhor na sua palavra, um dos mandamentos é guardar o sábado, e até hoje, o povo judeu, aqueles que são consagrados mesmo à lei, eles guardam fielmente o sábado, e nós temos algumas religiões, aqui na nossa nação inclusive, que guardam o sábado, literalmente, e nós ocidentais tiramos, ou ocidentais contemporâneos, modernos, tiramos o sábado como domingo, mas nós não voltamos esse espaço para o Senhor, porque quando é guardado o sábado, é guardado para o Senhor. Então, nenhum falta, a congregação se reúne e tal. Então, eu só estou trazendo esse adendo, porque lembrei do Joaquim, lembrei do Matias, e aí estou lembrando de você. Que bom que você veio. Agora diga para quem está ao seu lado, que bom que você veio, abençoado. Oh, glória a Deus.
Eu estava pensando, domingo que vem eu vou dar uma oportunidade para outra pessoa especial ministrar aqui. Já vai preparando o seu coraçãozinho. Mas eu estava pensando sobre repartir uma palavra que também contemple esse desafio que nós temos pela frente, de nos colocarmos à disposição do Senhor e abençoar a outros. Ah, mas pastor, eu já tenho abençoado muita gente. Eu abençoo o Hospital do Câncer, eu abençoo a Fundabem, eu abençoo a Pai, eu abençoo tantas pessoas, vizinho e etc. Abençoo meu cunhado, minha mãe, minha irmã, mas temos que ser aqueles que entendem que existe um propósito de nós fazermos aquilo que fizeram por nós, resgatarmos as pessoas do lugar da perdição e trazê-las para o Senhor, para o seu reino. Quantos estão entendendo isso? Compreende isso? Onde que isso começa? Voltando nessa palavra que a Lu ministrou, pregou aqui com propriedade. Se eu desejo que essas coisas aconteçam na minha casa, que a minha casa, os meus familiares sejam alcançados, eu tenho que estar com o coração livre para alcançar os outros, porque na medida que eu abençoo os outros, essas bênçãos, elas recaem sobre a minha vida e sobre a minha casa. Entende isso, queridos? Então nenhum de nós devemos nos furtar no sentido de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos para os outros, porque eu estou jogando bênção sobre a minha vida. Do contrário, também é verdade. Se eu me torno uma pessoa fechada, de forma egoísta, não, porque eu não sou tão desinibido, eu sou uma pessoa mais reservada, está tudo bem, mas alguns se tornam egoístas, porque estão bem financeiramente, estão bem de relacionamento interno, em casa, então não repartem lá fora, e nós somos chamados para repartir. Então eu quero liberar essa palavra hoje, que fala de pelo menos 3 frentes que Paulo requereu para um dos seus filhos na fé. A forma como ele deseja falar conosco, como nós devemos nos sentir desafiados e animados como igreja, porque senão eu começo a olhar para as minhas fragilidades, para as minhas debilidades, e sou o primeiro a desistir. Mas eu glorifico a Deus, porque semana passada nós falamos aqui sobre remanescentes, e estivemos aqui com uma equipe boa, até para a vigília, e nos vimos uns aos outros como remanescentes, que o Senhor usa para um novo tempo, para um novo desafio. Amém, amados? Então assim, vamos ler o texto da palavra que se encontra em Timóteo, capítulo 2, um texto muito conhecido, do 1 ao 13, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmites a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma
pode negar-se a si mesmo. Quantos aqui tiveram um encontro com o Senhor? Eu tive um encontro inusitado, especial, diferenciado. Até estive visitando lá na casa do meu sobrinho, visitando a minha irmã, e eu lembrava a eles de como o Senhor se apresenta às vezes na minha vida com sonhos proféticos. Evidentemente que todos nós temos inúmeros sonhos, especialmente quando não repousamos como deveria, então começa todo aquele tipo de sonho, um mais esquisito que o outro. Mas existem alguns que são bem significativos. E em um desses sonhos aconteceu o meu encontro com o Senhor. E o apóstolo Paulo, após ele ter tido esse encontro especial com Jesus, ele não só foi transformado, usando de novo a palavra da semeadura, como ele semeou a sua vida no reino de Deus. E por conta disso, todas as epístolas que nós nos alimentamos, e da qual uma delas eu estou lendo aqui, fora composta por ele, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Mas eu quero dizer sim que houve uma entrega, houve uma semeadura. O Fernando está voltando para São Paulo. Ora, se eu reter o Fernando, usando a palavra da Lu, se eu retesse a Tirzá, que foi estudar em Florianópolis, e nós largamos ela lá com 17 anos de idade, não choramos na frente dela, mas voltamos chorando quando largamos. A Marine, quando foi para São Paulo, da mesma forma, embora que já foi casada, mas antes esteve estudando lá, da mesma forma, nós também ficamos com os nossos corações condoídos. Contudo, nós entendemos que há necessidade de se realizar essa semeadura. Assim são os filhos, nós não os seguramos para sempre dentro das nossas casas, tem um momento em que eles precisam ser semeados. Contudo, é uma semeadura que se faz com segurança. Ninguém pega uma semente e joga aleatoriamente. Você coloca num terreno que você sabe que já foi preparado, que foi adubado, que foi arado. Não é um terreno arenoso, pedregoso, é um terreno onde você crê que ali haverá uma multiplicação a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos estão entendendo isso? Então nós semeamos primeiro as nossas vidas, e o apóstolo Paulo, ele vai colocar lá Gálatas 2:20, ele diz: logo já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele entregou a sua vida completamente, ele já não era mais dono da sua vida, ele entregou, ele semeou nas mãos do Senhor. Além de que ele foi um homem que deixou um tremendo legado, e dentre esses legados, ele deixou filhos da fé. Tito foi um dos filhos da fé de Paulo. E aqui nós estamos falando sobre o resultado desse legado que ele deixou em Timóteo. Então, Paulo, ele está falando da onde? Através dessa carta. Ou esteve falando da onde? De alguém que estava à distância de Timóteo. De alguém que não só, aliás, estava à distância, como estava preso. Ele estava encarcerado, mas ele tinha uma postura de pai responsável, que continuava, mesmo à distância, mesmo preso, ele continuava exortando e admoestando a Paulo. A Timóteo. Como que nós fazemos isso nesses dias? Eu e a Helenice. As nossas filhas, uma constituiu família e mora em São José dos Campos, em São Paulo. A outra morava em Florianópolis, hoje mora em Xanxerê, está mais próximo. Mas nós continuamos regando essa terra. Nós continuamos abençoando eles todos os dias em oração, como também continuamos falando quase que diariamente com eles ou com elas.
agora com os agregados também, os genros, mas também a alegria de ter os netos. Por que Paulo continuou admoestando? Por que Paulo continuou exortando a Timóteo? Porque ele tinha convicção de que havia necessidade de Timóteo se manter conectado com o reino de Deus. E a nossa oração pelos nossos filhos, a nossa oração pela igreja, a nossa oração pelos discípulos, é para que essa conexão continue forte no meu e no teu coração. Diga conexão, diga com o Senhor, diga tem que continuar forte no meu coração. Então essa palavra é uma palavra que Paulo deixou escrito aqui, a história que ele teve com Timóteo. Qual a história que nós vamos deixar nessa terra? Quando as pessoas lembrarem de mim e da Helenice em relação aos nossos filhos, em relação à igreja, em relação aos discípulos, qual a história, qual a epístola que eles vão ler? Vejam, amados, essa palavra hoje é para exortar cada um de nós, é para admoestar cada um de nós, mas acima de tudo, é para que eu e você nos sintamos chacoalhados no sentido de como está a minha conexão com o reino dos céus, como está o meu apego com aquele que eu espero que venha me buscar. Por quê? Porque esse é o propósito eterno. Diga propósito eterno. Diga para a minha vida. Agora, pastor, como que nós vamos encarar, como que nós vamos permanecer, como que nós vamos prevalecer diante de tamanhos desafios que nós temos enfrentado dentro da nossa casa, em relação às finanças, em relação até, inclusive, nos relacionamentos familiares, e levando em conta as perspectivas ruins no nível mundial, e especial na nossa nação. Como nós vamos enfrentar esses desafios? É exatamente isso que Paulo viu no seu filho Timóteo, e dentro dessa responsabilidade, mesmo estando no cárcere, mesmo estando à distância, ele usou, põe lá para mim o primeiro versículo, Ângela. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se eu não buscar esse fortalecimento em Jesus, se eu não desenvolver esse relacionamento com o Senhor, eu vou ficar sempre na dependência de um terceiro, ao invés de eu repousar à sombra do Onipotente e descansar no esconderijo do Altíssimo, ou me recolher no esconderijo do Altíssimo e repousar na sombra do Onipotente, eu vou estar sempre na sombra dos outros. Então eu preciso desenvolver esse relacionamento tão forte com o Senhor, a ponto de que quando as coisas ruins aparecerem, eu estou fortalecido nele. Diga, eu preciso me fortalecer no Senhor. O versículo 2, ele determina que nós tenhamos a disposição para reproduzir. Reproduzir o quê? Reproduzir a nossa fé, reproduzir a nossa disposição, reproduzir o nosso caráter, a nossa idoneidade, na vida daqueles que estão ao nosso derredor, naqueles que estão ao nosso entorno, a começar pelos nossos familiares. Poderem olhar para nós e perceber que o que está semeando na minha vida não é um desânimo, não é uma apatia, não é um medo. Claro que todos nós temos alguns tipos de medo, alguns tipos de sentimentos, mas nada disso se compara ao acovardamento. Nós temos que ser aqueles que os nossos filhos olharão para nós e dirão, o meu pai é um homem de fé, a minha mãe é uma mulher de fé, não são perfeitos, não conseguiram dar tudo o que eu precisava, mas eles deram a eles mesmos para nós.
Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós estamos nos reproduzindo, nós estamos deixando um legado para as gerações futuras. Quantos querem deixar um legado para as gerações futuras? É um Matias que olha, eu gostei porque o nome dele é diferente, né? Quantos conhecem um Matias aqui? Levanta a mão. Um Matias. Eu conheço o doutor Matias, né? Agora tem mais um Matias dela. Quando o Matias olha para a avó, e é a mesma coisa que Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo: lembra da tua avó Loide, e da tua mãe Eunice, parecido com Helenice. Lembra, por quê? Porque havia um legado de mulher de oração, de alguém que se entregava pela vida do seu filho ou do seu neto. E aí ele continua dizendo, como bons soldados de Cristo. Quantos são bons soldados de Cristo aqui? Como bons soldados de Cristo, nós precisamos compreender uma coisa, queridos: o soldado é alguém que está de prontidão, porque senão ele não teria essa desinência sobre a sua vida. O bom soldado é aquele que entende que ele está em guerra, é aquele que ele entende que ele está sempre pronto para um confronto, e não para um conforto. Compreende a diferença? Conforto e confronto. Nós precisamos vir para esse lugar, sim, nós vamos estar no lugar onde o Senhor preparou para nós. O pai prepara algo especial para acolher o trigo, para acolher os seus filhos, porém, para você chegar nesse lugar, você passou por um confronto. Possivelmente a tua alma talvez não desejasse que você estivesse aqui, e tinha outras opções. E você, como bom soldado de Cristo, teve que romper com esses confrontos e dizer, aliás, com esses confortos e dizer: eu confronto essa situação e vou para o lugar onde o Senhor tem determinado para a minha vida. Amém, queridos? Um soldado, um bom soldado de Cristo, alguém que está em guerra, não se admite distração. Flavinho orava agora há pouco aqui, e é interessante que o Senhor tem me dado uma boa memória. Cada um dos que falam aqui, eu vou lembrando alguns detalhes. Ele falou sobre nós não estarmos em distração. Lembra, Flavinho, que você usou? Não lembro em que momento, mas me vem agora essa situação. Por quê? Porque um soldado, ele não pode se distrair. Porque quando ele se distrai, facilmente ele é alvejado. E quantos nós conhecemos que se fardaram de cristãos, de bons soldados de Cristo, e se deixaram ser alvejados? Quantos estão aí, mundo afora, andando pelas ruas desigrejados? Desculpe, tem que usar de novo essa palavra, é tão ruim, não é com sentido de querer atingir alguém, mas não estão acoplados, não estão em congregação, porque se deixou ser alvejado por alguma coisa ou outra. Eu lembro que, acho que foi... não lembro aonde, em que ocasião, a gente fala com tantas pessoas, e alguém comentou que, sim, agora eu lembrei, foi na sexta-feira, nós estivemos aqui na vigília, e alguém veio, um carro de aplicativo, daí ele disse: pastor, inclusive é um desviado. E aí eu falava para ele: mas homem, tem tantas casas aí de Deus, e por que você não escolhe uma para congregar? Ele falou: é que o problema está dentro das igrejas. Diga: eu sou o problema? Eu sou o problema? Daí ela falou sabiamente: pois é, na arca também era assim. Os bichos estavam todos amontoados lá, e certamente fazendo as suas necessidades, todos naquele lugar, durante todo aquele período em que a terra sucumbiu nas águas. E nenhum deles pediu para Noé para cair fora, porque se tivesse caído fora, seria um processo de morte. Então, pessoas que são alvejadas por soldados que deixaram a sua farda enfraquecer.
A fé, a farda tem a ver com a fé. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Diga, de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau. Porque propostas malignas vêm todos os dias, tentativas de pecado vêm todos os dias, situações da nossa alma vêm todos os dias, multidões de pensamentos então invadem a nossa mente, são dardos inflamados do inimigo que tentam nos tirar da rota, do propósito que o Senhor tem para nós. E aí, esses são os que são alvejados. Diga, bom soldado de Cristo. Mas também me fala da parte atlética. Por quê? Porque, bem na verdade, nós estamos numa corrida atlética sobre essa terra, com um propósito, ou almejando a coroa da vida. Porque quando os atletas corriam, eles corriam e recebiam um louro, eles recebiam uma coroa. Aqueles que venciam, eles recebiam a sua coroa. Mas em toda a corrida, tinha, como diz a própria palavra aqui, quando ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Toda a corrida, ela requer normas e disciplinas, que são pautadas, especialmente na nossa caminhada, com princípios e valores. Diga, princípios e valores. Então, nós somos bons soldados de Cristo. Nós temos que ficar atentos sobre todo o ataque das trevas e os ataques no âmbito natural também. Mas também nós estamos numa corrida, ou numa caminhada sobre essa terra, na qual tem normas, e essas normas elas são pautadas por princípios e valores, que vêm da palavra de Deus. E aí, se nós corrermos sem observarmos os princípios, nós estaremos nos colocando como aqueles que vão para as Olimpíadas e infelizmente buscam burlar aquele momento, ou fraudar, ou enganar, até usando anabolizantes para prevalecer sobre outros atletas, sem considerar aqueles que, sendo homem, se dizem mulheres, para também prevalecer sobre os outros. Contudo, a palavra de Deus, queridos, a Escritura, diga, a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Diga, a Escritura, diga, é a minha regra, diga, de fé e prática. Então, tudo o que eu intentar fazer, a minha mente, o meu coração tem que voltar-se para as Escrituras. Então significa dizer, pastor, que eu vou dar uma saidinha, eu tenho que consultar a Escritura. Eu vou fazer tal negócio, eu tenho que consultar a Escritura. Não. O que você tem que fazer é todos os dias jogar essa porção da palavra no teu coração. Todos os dias. Every day. Todos os dias. Comer, beber dessa palavra. Porque quando você se deparar com uma determinada situação, você não vai precisar correr lá no que está escrito, porque já estará no teu coração. Medita na palavra dia e noite, e tenha cuidado para que tudo que nela está escrito possa se cumprir no teu coração. Então, quando nós temos essa afinidade com a palavra, quando as coisas intentam nos derrubar, nós já estamos seguros. Quantos se encontram seguros nesse lugar? Escuta o que a palavra de Deus diz aqui, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem é esse que vai receber a coroa da vida? Aquele que entendeu que ele está numa corrida, e que ao findar dessa corrida, ele vai chegar no pódio, e vai receber do Senhor a coroa da vida. E a Bíblia diz que nós vamos pegar essa coroa e vamos depositar aos pés do nosso amado, aos pés daquele que nos
remiu aos pés do Redentor. Mas preciso entender, eu sou um soldado, eu preciso caminhar com quem está vigiando. E da mesma forma, eu também estou numa corrida, e nessa corrida eu preciso compreender que tem um propósito, um objetivo: eu alcançar a coroa da vida, amém, amados? Que está em Cristo Jesus. Então, assim, queridos, enquanto o soldado guerreia, enquanto o atleta compete, nós temos também, usando a mesma alegoria que a Lu usou, nós temos o lavrador, que antes de colher, ele precisa semear. Diga, antes de colher, eu preciso semear. Sabe por quê, queridos? Porque nós nos tornamos resultado ou colheitas daquilo que nós semeamos em nós e nos outros. Nós nos tornamos resultados ou colheitas daquilo que nós semeamos em nós e nos outros. Se eu sou uma pessoa que compreendo que sou o templo do Espírito Santo, e eu preciso cuidar desse templo do Espírito Santo, eu não abuso, eu me cuido. Da mesma sorte, se eu compreendo isso, que isso faz bem para mim, e faz bem para os outros, eu vou semear na vida dos outros. Então eu vou ser resultado daquilo que eu semeio na minha vida, e vou ser resultado daquilo que eu semeio na vida dos outros. E nós vamos ver aqui, caminhando para o final, como eu já li, o apóstolo Paulo, mesmo estando encarcerado, ele dizia: mas a palavra de Deus não está algemada. Por quê, queridos? Porque ele era o primeiro que se sentia, mesmo que ali no cárcere, a sua alma estava livre. Ainda que as pessoas venham a nos prender, nos arrastar para determinados lugares, se a minha alma está curada, se a minha alma está livre, eu nunca vou me sentir detido. Por quê? Porque sou fortalecido pelo Senhor. Por isso ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você faz ideia, ou já parou para pensar? Aliás, possivelmente não, porque nem eu mesmo parei para pensar. Mas enquanto eu estava preparando esse texto, a palavra para repartir com os irmãos e servir aqui hoje, eu estava pensando sobre quantos celeiros nos céus serão necessários para abrigar a grande colheita que Paulo promoveu sobre a terra. Quantos celeiros serão necessários para abrigar todas as vidas que ele ganhou? Agora, queridos, como está a nossa semeadura? Quantos celeiros será que serão construídos nos céus para abrigar as pessoas que nós ganhamos nessa terra? Parou para pensar nisso? Talvez você não tenha pensado sobre Paulo, mas possivelmente essa pergunta tenha ecoado, como tem ecoado no meu coração, tenha ecoado no teu coração, sobre quanto ou como estão os nossos celeiros nos céus. Como eles estão? Eu sei de pessoas que já evangelizei e que já não estão aqui nessa terra, a saber, uma delas, a minha própria mãe. Primeira filha na fé foi a minha mãe. Então ela já está num celeiro no céu, junto com as demais pessoas que, quem sabe, já tenham partido. Quantas pessoas, quantos celeiros nós vamos compor nos céus? No versículo 7, ele usa uma palavra muito especial, e eu quero que você coloque isso no seu coração, e receba isso com todo o carinho da parte de Paulo, e também da minha parte, porque foi dessa forma que o Senhor ministrou na minha vida. Ele diz assim, o versículo 7, pondera o que eu acabo de dizer. Diga para quem está ao seu lado: pondere o que o pastor está falando. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. E aí eu parei,
Quando eu vi essa palavra, pondera, que significa pense, avalie, reflita sobre o que tem sido disponibilizado ou servido para você nesse lugar, porque daí então o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Por quê, queridos? Quando eu vou me utilizar de alguma coisa para o meu organismo, a saber, o próprio alimento ou alguma medicação, primeiro eu reflito sobre o que eu vou usar. Ninguém chega num determinado ambiente e alguém diz assim: eu vou fazer um prato para você, e você vai se alimentar, você vai escolher aquilo que você vai comer, porque você está pensando, porque você está refletindo, porque tem coisas que você sabe que não faz bem para o teu organismo, e às vezes pode ser até alérgico para você, assim como a medicação. O médico, quando vai te receitar alguma coisa, ou vai te aplicar uma anestesia, ele pede para você: você é alérgico sobre tal medicamento? Porque ele está pedindo para que você pondere. Quando nós passamos a refletir, quando nós pensamos sobre as coisas as quais eu estou recebendo, então o Senhor diz: então o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas, porque você está recebendo com prazer, você está recebendo com quem deseja, você está aqui como quem tem fome. Então todos quantos vêm para esse lugar, vêm sim para cumprir o propósito, para se multiplicar na vida dos outros, mas o que eu vou multiplicar na vida dos outros? E isso é que está em questão. O que o outro vai receber de mim? Vou ler o versículo novamente. O que da minha parte ouviste, Paulo dizendo para Timóteo: o que da minha parte ouviste, o que você aprendeu de mim, o que você recebeu de mim, toda a direção, toda a exortação, toda a demonstração, tudo aquilo que eu disponibilizei para você, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, pessoas próximas de mim, ouvindo a respeito do que eu ensinava para você. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que instrua outros. Ou seja, libere do que eu te dei. O bom depósito que eu derramei sobre a sua vida, libere para os outros, e encontre pessoas idôneas e fiéis, para que tenham a mesma visão, que tenham a mesma pegada, que desejem se multiplicar. Compreende que essa exortação já não é mais para Timóteo, essa exortação e essa admoestação é para mim e para você, amém, queridos? Quando eu digo a exortação, é um ânimo, é um up que Paulo está dando, e quando digo a admoestação, ele está dando um conselho, ele está dando uma direção, ele está dando um norte, ele está dando um puxão de orelha, ele está dizendo: é por aqui. Então ele está admoestando. Então o pai, ele se preocupa, ainda que tenham detido ele se preocupa. Então o Senhor te dará compreensão. Versículo 8: onde tem que estar a nossa mente? Onde tem que estar o meu e o teu coração? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Por quê, queridos? Porque Ele é a essência. Diga: Jesus é a essência. Diga: Jesus é a centralidade. Porque senão eu vou olhar para o meu nível produtivo, eu vou aquilatar o meu alcance de produção, eu não vou olhar para Jesus, que é quem me fortalece, é o meu redentor, é o meu provedor, é quem me anima, é quem me aconselha. Então Jesus é a razão da nossa existência. Por que eu tenho que caminhar com um nível de relacionamento matrimonial com a minha esposa que se torne como modelo e referência para os outros? Porque assim eu estou agradando a Cristo. Porque eu tenho que ter um bom relacionamento com as minhas filhas, a ponto de elas desejarem as coisas que têm acontecido na minha vida, porque isso glorifica a essência, glorifica ao Senhor Jesus. Não é só para que as pessoas olhem para nós e digam: uau, e eu não estou fazendo uma apologia em relação ao nosso relacionamento, mas eu estou dizendo que tudo isso é para glorificar ao Senhor. Diga: a minha vida, diga, é para glorificar
ao Senhor Jesus. Por que, queridos? Porque Ele é a esperança que nos faz prosseguir. Ele é a esperança que não permite que nós desistamos, ou que venhamos a retroceder. Ele é quem nos dá ânimo quando as coisas estão ruins. Ele diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos tempos. Creia nisso. Quantos creem nisso? Eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, e tem momentos que eu sou desafiado para crer. Então o mundo, as perseguições e as discriminações, as perseguições e até as discriminações, por quê? Porque Paulo, ele era reputado como malfeitor. Ele disse: eu estou aqui sofrendo algemas como malfeitor. Então tudo isso, as próprias algemas onde ele estava, não tirava ele do propósito, que o propósito era continuar ministrando na vida do seu filho Timóteo. O propósito era continuar exortando o seu filho para permanecer na obra que ele tinha determinado. Quantos querem isso para a sua vida? Pessoas que te animem, pessoas que te exortem, pessoas que te desafiem. Ei, seja o primeiro a fazer isso. Você tem feito isso na vida dos teus filhos? Você tem feito isso na vida do teu cônjuge? Você é alguém que anima ele? Você é alguém que fortalece? Você é alguém que ademoesta quando as coisas parecem que estão saindo do prumo? Então esse é o propósito que o Senhor tem para nós nesses dias. Diga: propósito eterno. Agora veja, qual que é o propósito eterno? Versículo 10, pode pôr lá para nós, Ângela. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo tudo suportou. Quando ele diz tudo suportou, significa dizer que ele não teve escolhas sobre as coisas que aconteceram sobre a sua vida. Ele suportou tudo para que alguns obtivessem salvação. O que é suportar tudo? É abrir mão, às vezes, de coisas que eu reputo como direito, para que eu possa alcançar algumas pessoas possam obter salvação, os eleitos possam serem consolidados em Cristo Jesus. Portanto, queridos, nós precisamos entender que a coroa da vida, ela está disponível nos céus. Diga: a coroa da vida está disponível nos céus. Porém, ela se conquista quando nós semeamos a nossa vida em Cristo Jesus. A coroa da vida, ela está estabelecida nos céus para mim e para você, que é o prêmio da nossa corrida, que é o prêmio da nossa entrega, que é o prêmio da nossa labuta como soldado, como lavrador e como atleta. Então nós já temos ela preparada nos céus, porém nós precisamos entender que ela se conquista quando nós entregamos as nossas vidas aos cuidados do Senhor Jesus. O que é entregar as nossas vidas aos cuidados do Senhor Jesus? É ser um vaso de honra. O que é um vaso de honra? É aquilo que agrada o dono. Você compra algo especial, você leva para a sua casa e coloca num lugar de destaque. Por quê? Porque você quer que todos quantos cheguem na sua casa digam: uau, que coisa bela, que coisa linda. E aí, o dono daquele objeto está se sentindo honrado, não é assim? Quando se compra algo novo, trocou de carro, ou comprou um móvel novo na sua casa, e alguém vai te visitar, e essa pessoa senta naquele sofá, ou vê aquela coisa nova, ela faz um elogio, e está de certa forma enaltecendo você, honrando você. Agora, quando nós andamos pela rua, quando nós estamos em determinados lugares, e as pessoas olham para nós e dizem: uau, que gente boa que você é, que conduta ilibada que você tem.
Que personalidade, que caráter você tem. E aí você fala por que isso aconteceu na sua vida e como era a tua vida anterior. Você está glorificando aquele que te chamou à existência, amém, queridos? E com isso, você está conquistando, você está consolidando a tua coroa que você vai receber do Senhor na glória. Então, Paulo, ele se empenhou nessas 3 frentes, diga soldado, diga de atleta. Eu vou pedir tua ajuda de novo. Diga soldado, atleta e lavrador. E com isso ele garantiu a coroa da vida. Você tem se empenhado como bom soldado de Cristo? Você tem semeado como um lavrador que cuida não só na área financeira, nas suas finanças, mas como a própria Lu colocou aqui, você tem semeado amor para as outras pessoas, você tem semeado misericórdia, você tem semeado compaixão, você tem olhado para os seus vizinhos e percebido o tom de perdição que eles estão, como nós estávamos outrora, a adoração que eles têm, como nós tínhamos outrora, e você tem se preocupado com eles e levantado um clamor em favor deles? Você tem convidado pessoas, quando o pastor desafia e faz o jantar para os homens, para você trazer alguém nesse lugar? Você tem se preocupado com essas pessoas? Porque, em via de regra, todos nós temos amigos, todos nós temos relacionamentos aí fora, mas quando nós precisamos semear, eu lembro dessas pessoas, ou só lembro quando vou levá-las para o futebol, quando vou pescar, quando vou para outras atividades, mas quando é para semear para o reino de Deus, eu lembro delas. Então assim, nós devemos semear, como bons agricultores, como bons semeadores, ou melhor, nós devemos semear na vida das pessoas. Agora lembrar também que nós temos uma corrida, e essa corrida, queridos, que nos conduz para receber a coroa da vida, ela é composta ou permeada por princípios e valores. Eu tenho cuidado da minha vida como bom atleta, eu tenho cuidado do meu físico, eu tenho cuidado dos caminhos, as veredas pelas quais eu ando na vida. Elas realmente são respaldadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, aliás, ela faz parte como, usando de novo a palavra, um nutriente. Ela é o que aduba a semente que eu lanço à terra, ela é a que rega a terra, porque o Espírito Santo de Deus se derrama, abrindo as fontes eternas, fazendo com que aquilo que eu lanço na terra frutifique e possa produzir muitos frutos. Quantos querem produzir muitos frutos? Então eu quero desafiar você a receber dessa forma, porque segundo Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, Paulo fez isso. Ele diz assim: combati o bom combate. Quem combate é soldado. Combati o bom combate. Na sequência ele diz: completei a carreira. Carreira, quem se introduz numa carreira é atleta. Guardei a fé, e já agora a coroa me está guardada. Por quê? Porque ele semeou. Já havia uma convicção no coração de Paulo que, chegando na presença do Senhor, ele seria coroado, ele seria colocado no pódio da glória. Quantos querem estar no pódio da glória? Queridos, o atleta é colocado no pódio, primeiro, segundo, terceiro, às vezes tem muito mais lugares, e no nosso caso tem muito mais lugares, porque daquele lugar ele enxerga os demais, ele está num lugar alto, ele está num lugar de honra, ele está num lugar de visibilidade. Contudo, as pessoas aqui da terra têm que olhar para mim e para você e perceber que nós estamos no pódio da glória, não como arrogantes, não como prepotentes, não como aqueles que se acham, mas como aqueles que servem. Porque até eu mesmo aqui hoje, mesmo usando da forma como eu estou para alcançar você,
Eu estou aqui como quem serve. Eu estou na postura de um garçom, de um servo de Deus. Então as pessoas têm que olhar para nós e perceber que nós não estamos no vale da morte, nós estamos no pódio construído pelo Senhor, para aqueles que o amam, amém, queridos? Dessa forma, nós nos tornamos úteis nas mãos dele. E aí, eu quero encerrar essa palavra, usando esses últimos versículos, para eu e você compreender que nós, usando essas 3 alegorias de soldado, de lavrador, ou de soldado, de atleta e de lavrador, nós temos que nos dispor nas mãos do Senhor para ser útil para a obra. Ele continua no versículo 11, ele diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. O que é morrer com ele? É nos despirmos dos desejos, daquilo que nos aprisiona no mundo. Já não vivo mais eu, como disse Paulo, mas esse viver que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Você não vai deixar de usufruir das coisas dessa terra, você não vai deixar de se beneficiar daquilo que é disponibilizado para você, você não vai deixar de usufruir, mas você vai entender, acima de tudo, que essas coisas não vão prender você, porque você está preso no Senhor, amém, queridos? Porque você já morreu com o Senhor para essas coisas que intentam roubar você do caminho. E aí ele continua dizendo no versículo 12: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Ou seja, essa é a postura de um soldado. Se ele não estiver atento, no primeiro convite, no primeiro desafio que ele tem, ele regressa, ele sai dos caminhos, ele se distrai, e na distração, como eu acabei de falar no início, ou como eu falei no início, ele é alvejado, e ninguém de nós queremos ser alvejados, porque nós queremos, então, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Então essa é a proposta do Senhor, mas se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Atente bem para essa palavra. Às vezes nós estamos fazendo a obra, mas sem o dono da obra junto, porque dentro do nosso coração já existe, não estou falando do nosso, só dando um exemplo que pode acontecer. Às vezes já existe uma negação em relação ao Senhor. Queridos, infelizmente tem muitos lugares que se reúnem, onde só falta Deus naquele lugar, onde só falta a presença do Espírito Santo naquele lugar. Tem tudo, tem festa, tem entretenimento, tem alegria, tem tudo, só falta a presença dele, porque já o negaram, não precisa dele. E a minha oração é para que eu e você sejamos tão constrangidos dentro das nossas casas, sejamos tão constrangidos nesse lugar, sejamos constrangidos nos lugares, nos reunimos junto com os líderes nas células, sejamos constrangidos nos momentos que vamos para essas ativações, como no tempo em que vamos no evangelismo, ou no tempo que nos reunimos nas vigílias, que dependamos dele. Que se ele não estiver conosco, como disse Moisés, se o Senhor não for comigo, não permita que eu saia desse lugar. Então Moisés só se deslocava quando a nuvem se apresentava e era soprada pelo Senhor. Então ele entendia que aquele momento era o momento ele ir, porque havia uma conexão com o Senhor. E encerrando ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Queridos, nós como igreja, como fonte de unção e vida, como FUVE, nós somos desafiados nesses dias a sairmos da prerrogativa da religiosidade. É muito importante nós vencermos a nossa alma e irmos para o lugar onde vamos ouvir a respeito das coisas de Deus, mas isso tem que se tornar um estilo de vida na minha caminhada durante a semana.
Onde eu estiver, dentro da minha casa, ou nos relacionamentos, eu tenho que lembrar, ou o Senhor está comigo e eu estou com Ele, ou então estou negando Ele. Nesse sábado nós vamos ter esse desafio. Mas se o pastor não me enxergar no sábado aqui, sexta nós temos com os homens, mas se o pastor não me enxergar, é você e Deus. Não cabe a mim fazer nenhum juízo de valor a respeito da ação de cada um, mas nós temos que ter a nossa consciência livre no Senhor, naquilo que nós podemos fazer como soldado, como bom soldado, diga bom soldado, como bom soldado, naquilo que nós devemos fazer como semeador, diga semeador, naquilo que nós devemos fazer como atleta, diga atleta. Queridos, nós não podemos nos omitir, porque a omissão das coisas que o Senhor quer para nós é negar a Cristo. A omissão é dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu quero caminhar com Ele, desde que Ele não se meta na minha vida, desde que eu possa fazer do meu jeito, e não é do meu jeito, é do jeito dEle, é do jeito da palavra. Por isso, Paulo, mesmo encarcerado, ele exortava o seu filho na fé. Por isso, mesmo à distância, ele não deixava de atingir a quem ele amava. Então fica para você essa palavra hoje, lembre de quem você ama. Mesmo que você esteja à distância, como o Fernando, vai estar em São Paulo, ela não vai deixar de contatar com ele, ela não vai deixar de interceder diariamente por ele. Eu estou falando da relação de filhos, no caso aqui, de dentro das nossas casas, mas Paulo se preocupava com o filho na fé, com os filhos na fé. Então todos aqueles que nós amamos, nós devemos ser esses que nós também vamos cuidar. Dentre algumas palavras que foram liberadas aqui na sexta-feira, uma delas foi a pastora Nair dizer, ela sempre fala isso, já é um chavão e está no coração dela, a minha preocupação é por vidas, não é isso? Eu gemo por vidas, anseio por ver vidas entregues nas mãos do Senhor. Aí o Alcini vem aqui, eu clamo por um avivamento, mas um avivamento não só no nível de eventos, um avivamento de dentro para fora, acontecendo no coração de cada um de nós. E aí, outras pessoas vieram, a Simone veio aqui e falou sobre, me ajude, Timóteo. Ela falou uma das coisas que o Senhor tem falado comigo nesses dias, de pessoas que eram como âncoras, que ajudavam aqueles que estavam propagando a palavra, a saber, Timóteo auxiliando o apóstolo Paulo. E aí vem a Tere e diz, nós precisamos orar para que o Senhor fortaleça a nossa liderança, o corpo pastoral, a equipe pastoral. E aí ela também lembrou que Timóteo era um dos que fortalecia. E aí eu lembrei ela que Ur e Arão sustentavam os braços de Moisés, para que Josué prevalecesse sobre os amalequitas. Quando os braços de Moisés estavam estendidos, fortalecidos, Josué prevalecia, mas quando os braços cansavam e baixavam, os amalequitas, os inimigos prevaleciam. Quando os pastores estão bem, quando os pastores estão orando, quando os pastores estão clamando, quando os pastores estão fortalecidos, a igreja é guardada, amém, queridos? Então, o Favinho vem aqui e fala sobre o que o Senhor estava falando no nível de evangelismo, nesse sentido de nós nos colocar à disposição. Daí outras pessoas, mais aqui não lembro, a Inês, cadê a Inês? A Inês gemendo por essa geração de crianças, pelo Joade. O que está no teu coração? O que arde no teu coração nesses dias, como bom soldado de Cristo? O que arde no teu coração nesses dias como um semeador?
como alguém que está correndo sobre essa terra em busca da coroa que o Senhor tem preparado para você. Não é em busca da arca perdida, como o filme de Indiana Jones, porque aquilo é uma fantasia, mas é em busca daquilo que o Senhor tem determinado na sua palavra. É isso que nós devemos nos colocar à disposição dele nesses dias e ganhar muitas vidas para o Senhor. Amém, queridos? Diga para quem está ao seu lado, fique em pé, nós vamos orar agora. O soldado, ele é instruído no quartel, escute isso. O soldado é instruído no quartel. Aqui é um quartel. Você recebe instruções, mas a luta vai acontecer lá fora. Quando você estiver na universidade, quando você estiver no teu trabalho, quando estiver andando pelas ruas, quando você estiver em meio aos relacionamentos, daí irão acontecer as batalhas. Nesse lugar é o lugar onde você recebe a semente. Como você vai semear é escolha tua e minha. Nesse lugar você recebe instruções para se manter atento como um bom atleta que se cuida de si e entende que vai ter que cuidar dos outros. Mas é lá fora que você vai escolher para que lugar você vai correr, em que ambientes você vai frequentar. Quantos estão entendendo isso? Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que essa noite seja uma noite, meu Deus, profética no meu coração e no coração de cada um dos teus filhos e das suas filhas, Senhor. Pai, que esse desafio que um dia o apóstolo Paulo trouxe para Timóteo, seja o desafio que nós precisamos para nós nesses dias, no sentido de nos mantermos conectados com o Senhor, ouvir a tua instrução, ouvir a tua voz, Senhor, não permitir, Pai, que a dureza dos nossos corações e até mesmo o egoísmo que intenta nos abraçar tenha êxito sobre as nossas vidas. Eu oro, meu Deus, para que essa igreja seja uma igreja de pódio, Senhor, seja uma igreja, meu Deus, onde seja vista pelo mundo como aqueles que já têm conquistado a coroa da vida, como aqueles que já estão no lugar da chegada, onde o Senhor tem preparados para os seus. Pai, eu quero abençoar as mãos daqueles que semeiam. Eu quero abençoar, Senhor, meu Deus, e rogar no nome de Jesus, para que o Senhor traga uma armadura nova sobre cada um desses que entendem que são bons soldados de Cristo. Eu quero clamar, Pai, por um fortalecimento, para que a nossa caminhada sobre essa terra não seja uma caminhada de fragilidade, mas seja uma caminhada daqueles que já se acham vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, eu oro para que cada plano, cada projeto, Senhor, cada um dos sonhos que o Senhor tem colocado na vida dos teus filhos, seja despertado nesses dias, Senhor, mas que dos nossos corações possa arder, Senhor, possa, Senhor, meu Deus, sair algo que realmente agrade o Senhor no nível eterno, que hajam preocupações acerca das coisas que o Senhor deseja alcançar nessa terra, e cada um de nós sejamos como vasos preciosos nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá um abraço nos soldados, dá um abraço nos semeadores. Isso. Nosso Deus é poderoso.